E antes de começar a fazer um manual de boas práticas do serviço de alimentação, é muito importante que você, consultor de alimentos, nutricionista, engenheiro, saiba, né, o que precisa ser feito antes. Eu vou te trazer algumas informações que vai com certeza te ajudar. Primeiro passo, gente, faça uma reunião com o proprietário, gerente ou chefe para explicar o que você vai fazer. Quais etapas terão e como eles são importantes na implantação de boas práticas na fabricação de alimentos em serviços de alimentação. Gente, é muito importante que você traga para esse empresário, para essa pessoa, o que vai ser feito? Olha, então você me chamou aqui, né? Porque você teve aí uma visita da vigilância sanitária, da qual te exigiu um manual de boas práticas. Pode ser uma forma que ele vai te chamar para fazer. Ponto 2. Pode ser que a pessoa ela está montando um restaurante, ela já sabe da importância disso, né? Ela já está informada, então ela já buscou esse profissional. Pode ser o 3, pode ser o 2. E o 3 pode ser o quê? Você, enquanto profissional, né? Você tem esse portfólio, você faz esse serviço e você vai oferecendo o seu serviço nos restaurantes, nos ambientes onde você vê possibilidade de trabalho, então você foi contratada. Então, o primeiro passo, né? Já existe ali o contrato, já existe ali o interesse pelo seu serviço, tá? Então, ótimo. Então, nós já fechamos aqui preço, a gente já organizou. Então, é importante fazer uma reunião para que você explique o que vai ser feito. Então, olha, quais são as etapas? Primeira coisa que é importante, eu vou aplicar um checklist dentro do seu restaurante para eu poder conhecer, né, fazer um diagnóstico, para eu entender o que eu preciso de descrever, onde é que estão as coisas, os itens ainda não conformes, né? Depois que eu fizer essa etapa, eu vou começar a descrever o manual, tá certo? Eu vou começar a colocar no papel todo o manual. Paralelo a isso, nós iremos ter, por exemplo, capacitações, que você vai, né, fazer capacitações. Então, a gente vai precisar de ter um horário. Qual é o melhor horário para a equipe parar? Ah, olha só, eu não consigo parar 2 horas da tarde, porque o restaurante, né, funciona até as 2, depois a gente tem pré-preparo do outro dia, tem higienização, tem uma série de coisas. Não, então o melhor horário da capacitação são 4 horas da tarde. Então, nós vamos fazer às 4 horas da tarde e nós precisamos de fazer 8 horas de capacitação. Então, nós vamos fazer em 4 momentos de 2 horas. Nós vamos fazer 2 horas, 4 horas numa semana, 4 horas na outra semana, por exemplo, tá? Então, esse é um outro ponto importante de você o quê? Alinhar quais são essas etapas. Enquanto eu estou capacitando a sua equipe, eu vou estar elaborando o manual, elaborando POPs, elaborando informativos, tá? E lá no final, após finalizar a capacitação e com toda a documentação pronta, vou fazer uma apresentação para vocês. Mas uma coisa muito importante ser comunicada nesse momento, né? Mesmo que o seu trabalho tenha sido contratado só para fazer manual e treinamento e entregar a documentação, é importante que você frise para essa pessoa que a continuidade do processo de qualidade ele só acontece mediante uma supervisão de um profissional, que talvez não precise ser necessariamente você que está ali vendendo o produto. De repente pode ser esse gerente, esse chefe, que ele vai continuar fazendo essa supervisão. Mas aí quer dizer, é mais uma atribuição para essa pessoa, né? E aí, nesse momento, pode haver ali, né, uma explicação, uma orientação. Falo, eu também faço esse serviço, né? A gente pode contratar aí um serviço de 10 horas por semana. Eu venho aqui 3 vezes, eu divido essas 10 horas em três vindas aqui, aonde eu vou estar fazendo essa supervisão, acompanhando, né, e já pontuando em situações que seja identificado algum tipo de risco de contaminação, riscos que estão gerando desperdício de alimentos, eu já vou estar fazendo essas pontuações com o pessoal. Então, nesse momento, você pode aproveitar para falar um pouquinho da importância da supervisão. Se houver mais abertura, você vai continuar explicando os benefícios. Talvez nesse momento a pessoa já vai falar, e como é que é, qual é o valor e tal. Se eu vai falar, não, não, eu só quero manual, eu quero só atender o que foi solicitado e tudo, depois a gente vê sobre isso, fala, não, ok, só estou trazendo as informações para a gente poder já alinhar. E aí, o que é importante? Registra isso numa reunião, né? Faça anotações sobre os tópicos que você abordou. Aliás, eu acho que mais interessante é que você já leve esses tópicos pontuados, né? Então, assim, a reunião aqui é para falar de quê? Né? De como que vai ser essas etapas aqui. Então, leve isso pontuado. Se surgir mais alguma coisa, você faz um acréscimo ali. Por que isso é importante? Para você ir criando uma organização das etapas do que você vai fazer nesse restaurante. E lá no final, na hora de entregar esse material, né, nós vamos falar sobre essa entrega, você vai poder resgatar isso. Você vai poder falar, então lá no começo, né, nós fizemos a reunião no dia tal, onde estava
eu, fulano né, o seu gerente, e eu te falei para vocês que a gente faria isso numa etapa, numa segunda etapa, terceira etapa, e estou agora aqui na quarta etapa, concluindo com o senhor. Aí é o momento novamente de voltar na conversa da supervisão. Então, sua equipe está treinada, né? Mas a execução das boas práticas na realidade do seu estabelecimento, ela vai acontecer de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais significativa, para trazer mais resultados, se a gente tiver uma supervisão. Então, eu treinei o seu chefe, treinei o seu gerente, ele está recebendo aqui um checklist de supervisão e eu também faço esse serviço, a gente pode negociar. Não, Tatiana, achei melhor, pode vir você, né? Você aí vai ser a nossa supervisora. Ah, então ok, então vamos negociar aqui valores e tudo mais. Não, a gente não tem condições no momento e a pessoa vai seguir. Pronto, você foi muito honesta nesse momento de explicar para essa pessoa, né, de falar para ela o que ela precisa de fazer. Isso é muito importante nesse serviço. Porque pode ser que naquele momento ele não contrata a sua supervisão semanal, mas pode ser que dentro de 6 meses esse estabelecimento identifique que ele precisa desse profissional. Você sendo tão transparente em todas as etapas, a chance dele te convidar para voltar para ser esse profissional é muito grande. Tá? Então, não deixem realmente de fazer dessa forma, tem tudo para dar certo, tá? E aí a gente segue, né? Então, depois que você conversou, então, tudo direitinho, o que que é uma coisa, parte que é muito importante nesse processo? É você ter muita clareza do que você está vendendo para o restaurante. Você está vendendo uma consultoria, uma assessoria, né? Então, eu acabei antecipando um pouco, mas se a assessoria é você continuar o trabalho, é você continuar entregando para eles ali tantas horas por semana, com supervisões e com algum ajuste no manual, com, né, às vezes uma capacitação em loco, enfim, você vai continuar ali assessorando o restaurante. E a consultoria é quando você só realmente o que chega, faz o seu trabalho e vai embora. Isso tem que ter muita clareza, né, nessa conversa que já aconteceu. E para finalizar, o que é importante, gente? Mostre para eles que seu trabalho só vai funcionar se tiver o apoio deles. Eles precisam de estar engajados nesse processo. Por isso, gente, uma coisa muito importante. Se um restaurante, né, te contratar para fazer um treinamento e ninguém da equipe, o gerente, chefe, tiver participado, por exemplo, do treinamento, é importante que eles participem também, tá? Por quê? Porque não adianta o colaborador ser treinado e quem está superior a ele não saber do que você está falando. E geralmente essa turma, elas são pessoas que trabalham muito, são pessoas que têm um horário muito apertado. Por isso que eu deixo essa sugestão de repente, em vez de fazer uma capacitação de 4 horas, fazer mais vezes, assim, 4 vezes de 2 horas, 3 vezes de 3 horas e meia ali. Por que que isso é importante, gente? Para justamente você conseguir falar a mesma língua com todo mundo. Isso é muito importante, né? Eles precisam de estar cientes que o que você falou para o colaborador, aquele gerente que vai te supervisionar, ele já sabe do assunto, ele já tem consciência daquilo, né? É importante nessa fala, nessa reunião, nesse momento, mostrar, né, explicar que o manual não é apenas para atender vigilância sanitária. O manual ele é fundamental para o resultado do restaurante. O manual ele só tá uma descrição, mas é a capacitação, é a supervisão, é o acompanhamento que vai fazer com que essas boas práticas realmente aconteçam. Lá no manual ele só está escrito, ele é um documento técnico que está descrito. A prática dele é que vai trazer o resultado. A prática dele é que vai evitar, por exemplo, alguns desperdícios com alimentos vencidos. Então é importante que você mostre ali qual é a vantagem, qual é a vantagem financeira que ela vai ter também, entendeu? É uma vantagem de que se eu estou acompanhando estoque, organizando, supervisionando, eu estou olhando data de validade de alimento. Então, quer dizer, a chance de eu ter um alimento desperdiçado reduz consideravelmente, por exemplo, porque venceu, né? Produto que são armazenados sem data de validade, às vezes são esquecidos lá no cantinho da geladeira, do congelador, do refrigerador, e quando você vê, você vai ter que jogar fora, porque ninguém nunca supervisiona, ninguém nunca olha, ninguém nunca fiscaliza, e aquilo vai ficando, fica 1 mês, fica 2 meses, fica 3 meses, de repente chega alguém ali para fazer né, uma assessoria, uma consultoria e fala, tem que jogar tudo fora. Quanto que eu joguei fora ali, né? Outra coisa que pode acontecer,
Alimentos que às vezes você está ali sem data de validade após aberto e fica esquecido e azedam e tem que jogar fora, ou alguma coisa que está sem data de validade e a vigilância chega e faz uma fiscalização e ela fala, nós precisamos jogar tudo fora, mas por quê? Ué, não tem data de validade, não tem data de fabricação. Não, mas eu sei que foi produzido semana passada. Gente, isso é a desculpa mais esfarrapada que alguém pode dar, entendeu? A vigilância sanitária e o seu cliente, ele não quer saber que você sabe que foi feito semana passada, a regra é clara, tem que colocar data, tem que estar escrito, tem que usar dentro da data, entendeu? E se tiver uma fiscalização maior, vai ser jogado no lixo. Olha o desperdício disso. Né? Então, quer dizer, e eu sempre falo, é um desperdício financeiro, é um desperdício do meio ambiente, né? Tantas pessoas passando fome, a gente jogando comida por falta de organização, é inadmissível, tá? E uma outra coisa também importante, quando você tem boas práticas realmente acontecendo, o risco de ter uma contaminação alimentar dentro do seu estabelecimento é muito pequeno, né? Eu não vou dizer que é zero, porque a gente sabe que uma coisa pode acabar acontecendo, mas é muito pequeno de acontecer. E, gente, quando um cliente passa mal com o alimento do seu restaurante e ele comprova que aquilo ali foi do restaurante, você acaba tendo dor de cabeça de ter que resolver a situação. Às vezes você vai ter despesas com essa pessoa, porque você vai, né, vai arcar com remédio, com alguma coisa, uma consulta. Então, assim, olha de novo o prejuízo, né? E sem contar a dor de cabeça, porque essa parte é bem desconfortável, tá certo? Então, quer dizer, pessoal, ter boas práticas, ter um profissional contratado supervisionando o seu restaurante, isso é investimento, tá certo? Isso é investimento. E você, profissional que vai estar lá na ponta, mostre isso. Isso é muito importante para sua profissão, para sua ação, para a gente valorizar as nossas áreas de trabalho, tá certo? Então, espero aí ter esclarecido coisas que são muito importantes de estar muito claro para você do que você precisa de fazer antes de começar esse manual, para que lá no final você fala, cara, foi massa, deu certo, o pessoal compreendeu e agora eu tô sentindo aqui o meu dever cumprido, certinho? Espero ter te ajudado e até a nossa próxima aula.